Estou recebendo agora o Major Marcos Vinícius Abre, subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau, para falarmos aqui um pouco mais, explicar a ação do Corpo de Bombeiros no incêndio de semana passada na rua 15 de novembro e falar um pouco mais sobre também incêndio em edificações. Major, bom dia, muito obrigado pela atenção do senhor conosco nessa manhã. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. É um prazer estar aqui novamente e estamos à disposição aí para prestar os esclarecimentos e orientações aí para a comunidade. Especificamente sobre esse incêndio, né, na edificação da Catedral São Paulo Apóstolo, na rua 15 de novembro, né? Houve muitos questionamentos sobre a questão do atendimento a essa ocorrência. Segundo o pároco, ele ligou 3 vezes para a central de emergência e acabou não sendo atendido. A gente lembra que no ano passado essa central saiu aqui de Blumenau, passou para uma central regional em Balneário Camboriú. Isso realmente pode ter gerado alguma dificuldade nessa questão de comunicação entre central e o Corpo de Bombeiros, não só de Blumenau, mas de toda a região? Muito boa pergunta, é muito bom a oportunidade também do Corpo de Bombeiro estar aqui para esclarecer para a comunidade, né? Porque muito foi comentado nas redes sociais, até pela fala do padre, né? Que meio que viralizou, que ligou para o Corpo de Bombeiro e não foi atendido, e que não foi fala do Padre S, mas que muitas pessoas associaram que o bombeiro demorou para atender essa ocorrência porque ninguém atendeu a chamada e agora a central está em Balneário Camboriú e foi por isso que o incêndio tomou aquela grande proporção. Inicialmente eu quero dizer que a primeira ligação que nós recebemos desse incêndio foi às 15h57. Às 16 horas, as nossas guarnições elas já estavam saindo do quartel. Imagina, a gente recebeu a ligação, em 3 minutos o pessoal se equipou e já estava deslocando para a ocorrência. E 16h05, 16h06 já começaram a chegar as primeiras viaturas. Então o tempo-resposta foi completamente adequado para essa ocorrência. Dentro da normalidade. Muito dentro da normalidade. Na primeira chamada que a gente recebeu, essa que foi às 15h57, o cidadão que repassa as informações, ele já nos diz que a edificação estava tomada pelas chamas, que o teto da edificação já estava bastante comprometido. Isso já na primeira ligação. Também vale muito esclarecer que ali se tratava de uma edificação antiga. Então tinha muito material em madeira, o forro de madeira, forro de PVC, assoalho de madeira, muito material combustível dos comércios que tinham ali, muita roupa, muito plástico. Então tudo isso fez com que em um curto período de tempo aquele incêndio atingisse aquela grande proporção. Tão rapidamente, né? Tão rapidamente. E coloco a todos para uma reflexão. Um incêndio daquele porte, no coração da cidade, no centro, né? Blumenau é uma cidade muito grande. Então, muitas pessoas que viram um incêndio, acredito que ligaram para a nossa central 93. E, ao mesmo tempo, acabou congestionando as nossas linhas. Imagina, no centro de Balneário, de Blumenau. Quantidade de pessoas que trafegam aqui nessa região naquele horário, que é um horário comercial, né? Então, muitas pessoas ligando ao mesmo tempo para a instituição sobrecarregou as linhas. Isso fez com que algumas chamadas não fossem atendidas, mas não significa que o Corpo de Bombeiro não atendeu o chamado e foi por isso que atrasou. Ou não foi comunicado no tempo hábil. Isso. E também o fato da nossa central ter migrado para Balneário Camboriú não influenciou também em nada essa ocorrência. Acredito que se a nossa central estivesse em Blumenau para uma ocorrência como essa, seria até um pouco pior, por conta que aqui nós teríamos 2 atendentes no turno. E na central de Balneário estão em 6, às vezes até mais atendentes por turno. Então aqui daria ainda até mais chamadas não atendidas por conta das linhas estarem ocupadas. Agora, quanto à centralização
das centrais, esse é um programa de Estado que visa futuramente centralizar e unificar as centrais. Então, futuramente serão unificadas até com os outros órgãos de segurança, para que tenha uma central única para prestar o atendimento para a comunidade que precisa de uma emergência, né, que vai ligar nos números de emergência, ser atendido por uma central única. Hoje, com as tecnologias, com o avanço das tecnologias, isso é muito melhor para o cidadão, que vai otimizar, vai ser melhor otimizado o recurso humano e também tecnológico, centralizando e unificando esses espaços. Major, como é que o senhor vê esse movimento que foi criado após esse incêndio no centro da cidade, para que essa central volte a ser atendida, né? Essa central de emergência volta a ter atendimento aqui na cidade, aqui no quartel de Blumenau? Eu acho que o movimento ele é válido no sentido de querer buscar esclarecimentos. É um debate completamente técnico que tem que ser abordado, não é porque eu acho que a central é melhor em Blumenau que ela deva ser em Blumenau. É um assunto muito técnico. Então, já levaram essa demanda para o nosso comando geral, subcomando geral, comando da região. Então, está sendo feitos os devidos esclarecimentos do porquê dessa migração, as vantagens de fazer essa migração, e vai ser discutido, sim, com todos o pessoal do Legislativo que está fazendo essa movimentação. O Corpo de Bombeiros está aberto para esse diálogo e explicar o nosso posicionamento nessa questão. Hoje teria condições do quartel do Corpo de Bombeiros de Blumenau absorver novamente essa central de atendimento? Nós permanecemos com o nosso espaço físico ali para isso, né? Mas a gente já migrou a parte de efetivo e parte de aparelhos eletrônicos todos para a central de... Então teria que ser feita uma readequação caso isso venha a acontecer. Isso, teria que ser feito essa readequação. Mas eu informo que antes nós tínhamos dois profissionais na central para atender toda a região do nosso batalhão, né, que compreende todos os municípios vizinhos aqui da região de Blumenau. E hoje, lá em Balneário, vai ter mais atendentes, mas também para uma população maior, que vai contemplar o município de Balneário e toda a região norte ali de Itajaí e as cidades ao norte. O senhor, como major, subcomandante do Corpo de Bombeiros em Blumenau, não vê diferença, né, nessa mudança de central para o atendimento do Corpo de Bombeiros aqui em Blumenau e região? Não há nenhuma diferença que vá trazer prejuízo em tempo-resposta por conta disso. Nós sim temos bastante coisa para aprimorar dentro da nossa central, isso está sendo feito, investimentos em tecnologias nesse ponto, já nossos sistemas têm sido constantemente atualizados para isso. Muito se falava também quando migrou a central para lá, é porque os atendentes lá não falam alemão, então não entendem as ruas em alemão quando ligam. Isso foi muito comentado, né? Dificuldade de compreensão sobre as ruas. Mas aproveitam que ela foi para lá para linkar isso, mas o mesmo acontecia quando era aqui. A pessoa que morava aqui e atendia a ligação aqui, ela poderia também não entender o alemão e às vezes... Vou explicar para vocês que numa situação de emergência, a pessoa que vai falar com a nossa central, ela tem que ficar calma para repassar as informações. E muitas vezes em situações de emergência, a pessoa está tão apavorada que fala a rua ali tão rápido que o nosso atendente ele fica: a senhora pode repetir? A senhora pode soletrar? Isso acontecia aqui em Blumenau, como acontece também em algumas situações ou ruas, agora com a central lá em Balneário Camboriú. E hoje, com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de softwares que vem sendo feito lá para essa parte de atendimento de emergência nas centrais, já tem evoluído bastante, a ponto de que hoje, quando o cidadão informa o nome da rua, o atendente lá no local ele digita as 3 primeiras letras, já vai puxar a localização do Google, então isso tem facilitado bastante já essa questão. Então eu acho que não traria muito benefício voltar a nossa central aqui para o município de Blumenau.
Mas como eu falei, nós estamos abertos ao diálogo, a atender a comunidade e esclarecer esses pontos, porque é um assunto muito mais técnico do que achismo. Bom, outra questão também que foi muito comentada durante a ação do Corpo de Bombeiros nesse incêndio está com reservatório de água e falta de hidrantes na região central da cidade. O Corpo de Bombeiros sentiu falta de hidrantes para poder fazer esse trabalho lá e a falta de uma reservação maior de água no quartel do Corpo de Bombeiros de Blumenau? Reservatório de água no quartel, não, porque no quartel nós temos hidrante público dentro do quartel, então sim, de água no quartel a gente tá bem servido, né? Mas sim, eu acho que no centro de Blumenau carece mais hidrantes espalhados. Eu acho que a gente pode estar nos reunindo com a prefeitura, com a SAMAI, para passar orientações e sugestões de mais pontos de hidrante na região. Mas eu enfatizo que para esse incêndio não foi por falta de um hidrante ali perto que ele tomou aquelas grandes proporções. O incêndio tomou aquela grande proporção devido à estrutura da edificação e por conta que tinha muito material combustível dentro dela. Então, nós utilizamos hidrante público nesse incêndio, sim. Os caminhões da SAMAI, eles revezavam para ir até um outro hidrante, abastecer e trazer água para o nosso caminhão. E quando chegaram todos os caminhões de reforço, os caminhões da SAMAI, ficou o rodízio ali de caminhões sendo abastecidos a ponto de que não faltou água. No início, quando chegou nossos primeiros caminhões, sim, mas também nós temos uma quantidade de água para uma X resposta. Sim. Ali era algo que já excedia essa X resposta em muito. Tanto que ao chegar no local já foi solicitado apoio para que viessem viaturas de apoio com água de Gaspar, veio viaturas também de Timbó, veio também a viatura do Bombeiro Voluntário de Indaial para nos apoiar, vieram dois caminhões pipa da SAMAI. Então, para um incêndio daquela magnitude, sim, precisa desses apoios, desses reforços externos, né? Isso seria para qualquer quartel, não seria uma coisa específica do quartel de Blumenau. Certo. Mas se ampliar o número de hidrantes na rua 15 de novembro, na área central de Blumenau, é uma necessidade hoje? É uma boa alternativa para nós do Corpo de Bombeiro, eu não digo só na 15. Existe alguma regra, por exemplo, né, para X espaço, um hidrante ou mais nessa questão de combate a possíveis incêndios? Por parte incêndios? do Corpo de Bombeiro, não. Desconheço se tem alguma outra exigência que tenha esses espaçamentos dos hidrantes ali na cidade, do planejamento da cidade. Uhum. Né? Aí seria mais o planejamento municipal isso. Mesmo, né? Sim, eu acredito nesse sentido. Sim. Mas eu quero só enfatizar para a comunidade que não foi por falta de um hidrante ali perto que o bombeiro ficou, como falaram nas redes sociais, né? Que por falta de hidrante o bombeiro ficou sem água e o incêndio tomou aquela grande proporção. Não foi isso. Tá. Isso é muito bom esclarecer, né? Eu até agradeço a oportunidade para isso. Major, a gente tem acompanhado aqui as ações do Corpo de Bombeiros, né, as ocorrências do Corpo de Bombeiros e tem notado que cresce o número de incêndios em edificações comerciais, assim como edificações residenciais também, né? São comuns, toda hora tem algum chamado nesse sentido. O que a gente precisa ficar atento, né? Quais são as causas mais comuns de incêndios em edificações, principalmente nessa época do ano, né, que é uma época de muito calor? Sim. Nós do Corpo de Bombeiro trabalhamos muito forte na prevenção de incêndios. Então hoje todo estabelecimento comercial ele tem que ter o seu alvará do Corpo de Bombeiro, né, que é o atestado de funcionamento, e toda edificação ela deve possuir o seu projeto preventivo ou o seu relatório de prevenção de segurança contra incêndio, dependendo do tamanho da edificação, até a idade da edificação. Então, toda edificação, onde seja ela residencial, multifamiliar ou comercial, ela vai ter que passar
por esse crivo de fiscalização do Corpo de Bombeiro e atender às nossas normas técnicas justamente para isso, para que incêndios sejam evitados e caso ocorra um incêndio em algum desses estabelecimentos, ele possa ser facilmente combatido utilizando sistemas preventivos que já existem na edificação pelos próprios usuários daquela edificação. Então, o que eu passo de orientação muito clara para as pessoas é que regularizem suas edificações, né, junto ao Corpo de Bombeiro, para que ela esteja em funcionamento com os sistemas preventivos básicos, pelo menos. Saiba utilizar os sistemas preventivos, não é difícil utilizar um extintor, não é difícil utilizar um hidrante. E caso de emergência, ligue para o nosso telefone 193 para estar indo um socorro especializado no local. Na questão dessa edificação na rua 15 de novembro, né, ainda não foi concluída a perícia do Corpo de Bombeiros para entender a causa, né, o que poderia ter iniciado esse incêndio. Há uma suspeita de alguma possibilidade de alguma pane elétrica que poderia ter iniciado esse incêndio. Como é que são feitas essas perícias, Major, para que a gente entenda, né, como é possível chegar depois de um prédio com destroços, como é o caso específico aí, chegar a entender o que pode ter iniciado um incêndio como esse? Só para informar a população, todo incêndio, quando finalizado, é feito uma investigação no mesmo dia ou no dia seguinte, para nós estarmos identificando as causas desse incêndio, alimentando nossos bancos de dados e consequentemente, construindo normas para que essas causas sejam mitigadas e evitar novos incêndios, né? Nesse caso do incêndio da 15, no dia seguinte, nossa equipe de perícia já esteve no local, fez registros fotográficos, coletas de depoimentos, também análise das câmeras de segurança dos estabelecimentos vizinhos. Porém, a gente não conseguiu adentrar na edificação pelo fato de ela estar oferecendo risco de colapso estrutural. Então, não está seguro que o pessoal adentre a cena para estar investigando as causas, porque vai envolver reviração de escombros, identificar elementos que possam ter causado o incêndio. Primeiro a gente define a zona de origem, foco inicial, e vai em busca dos rastros que o incêndio deixou, até encontrar mais elementos uma que evidência. Dizem que for aqui. Pode ser um traço de fusão em uma tomada que vai deixar o fio um pouco diferente do que o normal. Mesmo com ele queimado? Mesmo é possível verificar isso? Ele vai deixar, vai alterar as características a ponto de, aqui houve um curto-circuito antes do incêndio, por isso que ele está desse jeito. E também elementos que depois a gente pode estar coletando, encaminhando para o nosso setor lá em Florianópolis, que vai estar fazendo análise e emitindo parecer e dados dos elementos que foram coletados no local. Então parte-se do primordial, que é a indicação de onde foi o primeiro sinal. Isso, mas para a gente conseguir fazer isso... Essa função essa informação é primordial. Primordial. E quando não tem essa informação? Acontece muito de não localizar essas informações e o incêndio e o relatório da perícia ser finalizado com causa indeterminada. Não deu para determinar a causa. Quando se tem uma visão do início, fica mais, digamos, fácil de conseguir localizar a motivação dele. Por isso que todo incêndio também, o Corpo de Bombeiro isola o local, não autoriza a entrada nem dos proprietários para estar revirando o que foi danificado, né? Porque pode estar alterando o local da cena e, consequentemente, dificultando o trabalho da perícia para estar investigando isso aí depois. Nós temos o prazo de até 30 dias para estar finalizando. E aqui nesse da 15 a gente não conseguiu ainda adentrar por conta do risco que está oferecendo a estrutura de desabate. É por isso que ainda continua isolada, né, a avenida até a
ter a liberação por parte da empresa que foi contratada pela paróquia para estar resolvendo isso daí. Esse serviço deve terminar entre quinta e sexta-feira, e o Corpo de Bombeiros entra no local e busca então essas informações para tentar descobrir qual teria sido a motivação do incêndio. Sim, ontem mesmo nós voltamos ali no local para ver como que estava essa situação, conversamos com os responsáveis da empresa, e eles nos deram prazo ali de até quinta, sexta-feira, para eles estarem finalizando o escoramento ali para deixar a cena segura, né? Não só para o Corpo de Bombeiro entrar, como os comerciantes também que foram afetados, né? Que não puderam entrar ainda para ver o tamanho do prejuízo que tiveram. Né? Essa questão de elétrica tem sido uma das principais causas de incêndios nessa época do ano? É bastante comum o fator termoelétrico ser causa de incêndio, né? Então a gente também passa orientações para que não sobrecarreguem tomadas, não façam gambiarras em suas residências para estar ligando mais aparelhos. Fiação desgastada. Tenham conhecimento da capacidade, né, de suas instalações, não está oferecendo nenhuma sobrecarga, né? Ainda mais às vezes, até eu escutei muito, não sei se você também escutou, foi um ar-condicionado. Sim, isso aí No primeiro dia já estavam falando, foi um ar-condicionado, botijão pode ter de sido gás. sim um ar-condicionado, mas o Corpo de Bombeiro informa que até o momento nós não temos a causa. Mas também a gente sabe que em edificações antigas, onde às vezes não tem estrutura para estar suportando a demanda de vários ar-condicionados elétricos numa mesma rede, né? Pode estar sobrecarregando, aquecendo fios e pode estar causando incêndio. Não digo que foi essa situação, mas é um ponto que as pessoas elas têm que ficar atentas para estar evitando incêndio. Tá certo. Major, muito obrigado pela participação do senhor. Só para fechar, eu vou sair um pouco do assunto incêndio, porque esse final de semana eu estava acompanhando as ocorrências do Corpo de Bombeiro e eu vi muito chamado por causa de cobras. Cobra em residência, cobra no meio da rua, cobra... E é uma situação que está ficando cada vez mais comum, né? Quando as pessoas se depararem com uma situação como essa, o que elas devem fazer, Major? Acontece bastante mesmo. A gente pois é, né? Tem sido diariamente, né? Não só cobra, lagartos, outros animais peçonhentos, a gente é acionado para estar fazendo esse tipo de resgate, né? Se for em sua residência, né, o que o Corpo de Bombeiro orienta é que não mexa no animal, se afaste, não deixe outras pessoas também se aproximarem, acione o nosso telefone de emergência 193, que prontamente nós estaremos mandando uma equipe no local. É importante, se possível, registrar fotograficamente, mandar para a nossa central, que ali também a gente já vê qual é o tipo de animal que o nosso profissional, a hora que chegar no local, vai se deparar, né? Tá certo. Major, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço e estamos à disposição da comunidade para esclarecimentos. Obrigado. Major Marcos Vinícius Abre, subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau, conversou com a gente.